Essa palestra ia ser do Fernando, mas ele teve que viajar para um evento de Libras em outro estado aqui do Nordeste. Então a Mariana vai substituir ele, mas ela interpretou no ano passado também o Poliglotar e agora está vindo como palestrante. Então, excelente. E uma curiosidade sobre ela é que os pais dela são surdos, não é isso? Então, a língua Libras é a língua materna dela, apesar dela ser ouvinte também. Então, eu vou ler aqui sobre o que ela vai falar. Ela vai falar sobre tradução e interpretação da Libras, desafios e efeitos de modalidade. Quais as possibilidades de formação de um intérprete de Libras? Ela vai falar sobre o mercado, vai falar sobre os desafios profissionais, quais são as principais diferenças entre as modalidades de interpretação. Então, é isso. Ela vai falar sobre o mercado da tradução e interpretação de Libras, então vai ser bem interessante. Então, por favor, Mariana. Sempre que eu estou em algum evento, né, que a gente vai para eventos que tem crachá e a língua de sinais a gente evita usar porque a gente bate a mão, taca no rosto, vai para trás, vai para frente, então eu prefiro tirar nesse momento só para poder conseguir sinalizar. E como eu sei que eu sou um pouco desastrada, eu prefiro colocar um pouquinho e deixar ele um pouquinho de lado. Então eu queria primeiro agradecer ao convite. Eu conheci ano passado, não foi? A gente teve o primeiro contato ano passado, nesse mesmo evento, e foi muito bom porque a gente conseguiu pegar, né, esse estudo de várias línguas, ligar, né, fazer a interdisciplinaridade dessas línguas no mês de abril. Esse ano mesmo, em abril, a gente teve um outro evento, foi da Abrax, a gente participou, né, desse evento, e aí a terceira vez hoje a gente está nesse encontro, então acredito que isso vai se repetir por mais vezes, mais daqui para frente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o profissional intérprete de Libras, né? Eu sei que esse evento, ele está, as pessoas, o público, né, que está aqui, não conhece muito sobre esse profissional, sobre essa área, né, de tradução e interpretação em língua de sinais, então eu vou trazer um pouquinho alguns conceitos, vou falar um pouquinho da minha experiência também. Então, sempre quando a gente fala, né, não em palestras, mas quando a gente está conversando no dia a dia, alguém chega e pergunta sobre língua de sinais, sobre o tradutor intérprete, a interpretação. Eu lembro que o que sempre acontece nesse momento, né? As pessoas fazem logo relação ou lembram logo né, que acontece acontecimentos internacionais, né, momentos polêmicos da internet, e aí sempre vem na cabeça das pessoas essa primeira imagem da esquerda em cima. Vocês lembram que teve o funeral, né, do Mandela, e aconteceu de convidar, né, um intérprete no momento de língua de sinais, só que não era intérprete de fato, né, era um momento aberto, com uma visibilidade muito grande na internet, e ele começou lá a fazer gestos de forma irresponsável, e aí quando terminou, né, esse momento, as pessoas começaram a entrar em contato, né, com a comissão responsável, e a pessoa disse, mas eu não sabia, não sei quem é ele, né? Ele disse que ele era intérprete, que era tradutor intérprete de língua de sinais, não me trouxe nenhuma comprovação, nada, mas eu não perguntei, né, se ele tinha alguma comprovação, mas eu nem tinha ideia que ele não era intérprete de fato. Depois, e isso não foi a única vez que aconteceu isso com o intérprete de língua de sinais. Teve um outro momento também, que foi lá nos Estados Unidos, que teve um furacão lá, e as pessoas, óbvio que tem os noticiários da TV, né, que falam sobre isso, e sempre tem intérpretes, lá é um costume maior, né, lá é uma tradição maior ter janela de Libras no noticiário, e aí no momento que foram falar sobre o evento, eu acho que foi presencialmente teve um momento que a polícia foi falar sobre o que aconteceu, né, foi
enfim, né, trazer informação sobre o acontecimento, e chegou uma senhora fazendo a mesma coisa, né, mexendo na mão, só que não tinha nenhum significado o que ela fazia, né, e isso também foi algo que foi amplamente divulgado no mundo todo, as pessoas souberam disso, né, então, até hoje, né, isso acontece, de pessoas falsos intérpretes, dizendo que são falsos, são intérpretes, que vão para a TV. E aí, esse outro caso embaixo, né, foi aqui no Brasil, isso é bem recente, agora nessa campanha eleitoral que a gente está tendo, né, em Espírito Santo, um rapaz foi lá fazer a interpretação da janela de Libras de um candidato. Vocês sabem que hoje, não sei se vocês sabem que hoje, por lei, né, propaganda eleitoral tem que ter janela de Libras. E esse homem foi para lá e também fez a mesma coisa, fazia movimentos com as mãos sem significado, e nós, né, a categoria, denunciamos, e a gente acabou descobrindo que, na verdade, ele era estelionatário. Né? E aí foi lá e fazer isso, a gente acabou descobrindo outras coisas dele. Por último, esse aqui é um avatar, né, que faz num aplicativo, né, que é um avatar que faz alguns sinais. Ele é conhecido nacionalmente também. Ele é conhecido, né, como intérprete, né, no meio tecnológico. Mas aí eu trouxe isso por quê? Né? Qual é o meu objetivo final? Só para a gente comparar um pouquinho, a minha área de trabalho, nossa área de trabalho mesmo, né? Nosso mercado de trabalho. É algo novo, se a gente for comparar com o trabalho de tradução e interpretação que já existe. Né? Então, as pessoas, a sociedade em geral, ainda não reconhece, ou não tem o costume ainda de ver o intérprete de Libras atuando. É um trabalho que já acontece por anos, e a gente tem, né, historicamente, pesquisas mundialmente que falam sobre o profissional intérprete de Libras, mas se a gente falar da sociedade, da massa, né, sociedade mesmo, não reconhece ou não conhece esse profissional ainda. Né? Taxam ele como alguém, aquele profissional que usa as mãos, que faz gesto, ou que fala com as mãos, enfim, né? Não o reconhece como profissional de fato. Mas aí, o questionamento é, qual é a diferença então do intérprete e tradutor de línguas orais e o intérprete e tradutor de línguas de sinais? Qual a principal diferença? A gente tem, óbvio, diferenças, mas a principal diferença é a língua, a modalidade da língua. Então, por que essa língua é diferente? Por que a gente diz que são línguas diferentes? Porque a gente fala de modalidade, né? A modalidade que se diferencia. Essa modalidade traz em si, né, traz consigo outras questões. Eu vou resumir esse meu slide aqui, vou tentar falar um pouquinho. Não quero trazer conceitos nem nada, porque é um pouquinho mais sacal, mas é só mais para mostrar para vocês, e eu posso até passar depois esse material para vocês, quem tiver curiosidade, quiser pesquisar mais, dá uma olhadinha. Então, quando a gente fala da diferença linguística, né, entre essas duas, a língua oral e a língua sinalizada, quando a gente fala de modalidade. A língua de sinais, ela é produzida, né, fisicamente e espacialmente. E a gente tem a percepção, a recepção da língua, né, pelo canal visual. A fala, né, as línguas orais, elas são produzidas pelo canal oral, né, e nós as recebemos, né, a recepção é canal auditivo. Então, essa é a principal diferença entre as duas línguas. E aí, claro que ela tem outras implicações, o fato de terem modalidades diferentes, mas quando a gente fala dos dois profissionais, é só por conta dessa diferença de modalidade. A principal dela. Mas, profissionalmente, né, o trabalho em si, o trabalho cognitivo, o cansaço de traduzir e interpretar é o mesmo para quem trabalha com as duas línguas.
Então, eu trouxe características gerais das duas línguas, das línguas orais e línguas sinalizadas, que também eu não vou me deter a todas as características, mas é só para a gente pensar quais são as diferenças das duas línguas. Se eu estou, né, num momento de fala, né, se eu vou apresentar uma palestra em francês, a língua oral francesa, e se tem um intérprete presente, né, ele vai interpretar para a língua portuguesa, né? Só que é possível ser simultâneo a língua francesa ser falada e interpretação ao mesmo tempo? Não. Geralmente tem uma cabine, né? Porque o som ele é simultâneo, né? Então vai ser sobreposto, né? Tem uma sobreposição das duas falas. Então não é possível que se fale ao mesmo tempo as duas línguas. Em língua de sinais é possível. Se há uma interpretação entre línguas orais, precisa de um tempo, né? Então, uma interpretação consecutiva, ou uma cabine, que a pessoa vai estar com fone de ouvido. Mas quando a gente fala de interpretação de línguas orais, não tem essa sobreposição, né? Porque a modalidade é diferente. Há uma língua oral e há a língua sinalizada ao mesmo tempo, né? Então, isso pode acontecer, como está acontecendo nesse momento. Então, é um exemplo de diferença entre as duas línguas para a gente entender, né? Então, nesse caso, há uma vantagem quando se trabalha com língua oral e a língua sinalizada, né? Não foi preciso a organização comprar uma cabine para esse momento, por exemplo, né? Traduzir e interpretar línguas como do português para a língua de sinais ou da língua de sinais para a língua portuguesa, isso é chamado de intermodalidade, né? De intermodal, interpretação intermodal. Quando a gente fala quando está envolvendo uma língua de modalidade diferente, então a interpretação intermodal. Essa interpretação ela tem características diferentes, né? A gente tem pesquisas, né, que trazem conceitualmente o que significa, quais são as implicações. No Brasil, a gente tem um pesquisador, que ele é conhecido, né, por isso, Carlos Rodrigues, né? Ele pesquisa, a pesquisa dele basicamente é sobre interpretação intermodal. E é uma pesquisa muito interessante porque ela tem uma relevância para a gente entender como é que funciona a tradução e interpretação de forma geral, né? Isso tem uma relação. Então, a gente pode usar essa pesquisa para conseguir entender como é que funciona. Tradicionalmente, a gente tem estudos, né, da tradução, mas que eles estão relacionados diretamente com as línguas orais. Não se pensou-se ainda, né, não tinham se pensado na possibilidade de ter uma interpretação entre modalidades diferentes, né? Então, esses estudos da tradução traz conceituação, traz teorias que não se pensou nessa modalidade diferente, né? Então, tudo que foi pesquisado no viés de língua oral, né? Então, esse estudo do Carlos Rodrigues ampliou, então, os estudos da tradução. Os efeitos de modalidade a gente tem aqui, que eu trouxe, né? Cognitivo, efeito cognitivo, físico-perceptual. Então, não sei se vocês conseguem perceber aqui, né? Uma interpretação de língua de sinais, ela cansa mais porque a gente usa o corpo, além, né? Não só na língua oral, é só a voz, né? Além do processo cognitivo, a gente usa a voz. Na interpretação de língua de sinais, a gente tem, além do cognitivo, a gente tem o corpo, né? Então, há um revezamento, há uma diferença entre os dois profissionais. A gente também tem a densidade, a língua, né? A língua de sinais, caracteristicamente, às vezes um sinal ele traz muitas informações num sinal só. Então existe o efeito, né? A questão da polissemia. Às vezes um sinal tem vários significados. Não sei se vocês perceberam, né, quando a Marina falou no momento da sua palestra, que ela começou a sinalizar e teve a interpretação. Claro que há um distanciamento, né, da interpretação,
Mas também existe a questão da diferença de língua, né? Que essa, você precisa se distanciar um pouquinho do falante, porque tem a diferença da língua que exige mais do intérprete. Tem a questão também visual, né? A visibilidade é maior. Já aconteceu várias vezes isso, né? Amigos, ouvintes me contam, me mandam pelo WhatsApp, perguntando, por favor, me diz um sinal, como é esse sinal aqui em língua de sinais? Se eu estiver em casa, né, tiver com um baby doll ou tiver com roupa de casa, eu não vou me filmar e mandar um vídeo para alguém, né? Então pensem em vocês aí, às vezes acontece de alguém perguntar como essa palavra em outra língua, você grava um áudio rápido e manda. Eu preciso pensar na minha roupa, como é que eu estou, para poder fazer um vídeo, né? Então o intérprete, né, quem sinaliza, tem a questão da visibilidade, que é acentuada aí. Então, tudo que se é traduzido e interpretado tem um efeito da modalidade, né? Tem uma influência da modalidade nele. Né? Então, cada um deles, a gente poderia explicar ou falar bastante sobre isso, mas eu não quero, é só mais para a gente entender por cima que diferença é essa. Um exemplo básico do conceito de tradução e interpretação. Em língua de sinais e línguas orais, né, a diferença de modalidade, a gente pode pensar, por exemplo, que a gente tem o texto escrito e o texto falado, o texto oral. Né? O conceito básico, né, de tradução, né, a gente pode pensar nesses dois tipos de tradução. Quando a gente fala de língua de sinais, existe a mesma conceituação de tradução? É diferente? Como é que funciona? Imaginem que uma pessoa quer me contratar para um serviço de interpretação de um vídeo, de uma tradução, aliás, de fazer um serviço de tradução. E aí eu vou fazer uma gravação, né, dessa tradução, eu vou me gravar sinalizando. Então eu não vou precisar escrever nada, né? Não existe uma tradução escrita desse trabalho. Mas eu vou precisar, né, de tempo para estudar, né, com antecedência, me organizar, vou ter que preparar o material lá para gravação. Se eu tiver um erro na hora que eu estiver traduzindo, eu tenho que parar a gravação, fazer de novo, né? Então, isso é uma característica de uma tradução que envolve língua de sinais. Só que não tem, nesse caso, né, nesse exemplo, um texto escrito, uma tradução escrita. As pessoas às vezes ficam confusas. Então não é tradução isso. Ou é tradução? Não, a interpretação é diferente. Então, às vezes dá uma confusão porque parece que o trabalho, né, de tradução e interpretação quebra um pouquinho esses conceitos já afirmados sobre o que é tradução tradicionais, né? Então as pessoas colocam tudo na caixinha. Então isso aqui é tradução, por isso, aí chega uma outra tipo de interpretação que a gente tem que refletir mais sobre esse conceito. Espera aí, deixa eu beber água, peraí. Então, uma visão mais geral, a tradução, ela pode ser feita, sim, pode ser usada, escrita, né, quando a gente fala de língua de sinais, pela escrita de sinais. Mas ela também pode ser feita em vídeo. Isso é tradução também. Isso é amplamente conhecido no nosso meio como tradução. A interpretação, ela é muito parecida, né, com a interpretação de línguas orais, né? A interpretação simultânea, quando as duas pessoas estão presentes no momento. A interpretação também à distância, a remota também está, né, amplamente conhecida, aumentando por conta da tecnologia, né, que nos possibilita esse tipo de interpretação também. Então, quem é o intérprete e tradutor de língua de sinais? Antes, gente,
eu queria que vocês, quando estivessem falando com amigos de vocês, com outras pessoas, não falem, né, que é o intérprete, é a pessoa que mexe as mãos, que faz gestos. Por favor, não use esse tipo de característica, porque é um profissional, né? Só porque é uma língua de sinais, né, a gente tem que pensar que é um profissional como os outros profissionais de tradução e interpretação. Né? A gente tem a Libras como uma língua mesmo reconhecida no país, e o profissional ele é reconhecido também. Então, como foi que surgiu, ou como é que acontece a interpretação atualmente, né, na área de interpretação, o mercado de trabalho para o intérprete e tradutor de língua de sinais aqui no Brasil? Eu tenho que falar antes, né, da formação desse profissional, né, que também acontece de forma diferente de um tradutor intérprete de línguas orais. Não se assustem, isso aqui não é via de regra, são as possibilidades, né, de formação que a gente tem, e a gente tem de nível médio, nível técnico, de intérpretes com nível superior. Então, eu estou só apresentando as possibilidades que a gente tem hoje de formação. E trazer um pouquinho também um paralelo, trazer, né, o que hoje é obrigatório, que a gente não tem hoje de obrigação para intérpretes e tradutores de línguas orais, mas tem para intérpretes e tradutores de língua de sinais. Então, a gente há hoje várias possibilidades de formação para esse profissional que são obrigatórias. Então, a gente tem indicadores, né, para entender quem é esse profissional, historicamente pensando nesse profissional. Então, a gente tem o Brasil, na história no Brasil mesmo, nacional, né, a gente tem legislação, o contexto mesmo de atuação desse profissional e as demandas. Historicamente, se a gente pensar que esse profissional, né, tradutor e intérprete, começou a trabalhar, na verdade, não era visto ou reconhecido como intérprete, né, se a gente pensar no início mesmo, o próprio profissional não se reconhecia, não se via como intérprete, porque o contexto era diferente, né, iniciava-se mais no contexto religioso, em associações de surdos. Então, a demanda vinha pela necessidade do surdo. Né? Então, antigamente, existia muito uma ideia de que aquela pessoa estava ajudando o surdo, estava ali para ajudar o surdo. E aí, quando começou-se, né, a abrir o mercado de trabalho para essas pessoas que só interpretavam nesses contextos, essas pessoas não tinham formação. Isso foi mais ou menos na década de 80, 90, que teve o início mesmo, mas eram pouquíssimas vagas, e essas pessoas não tinham formação na área, e não tinha o mercado de trabalho não tinha, né, essas vagas, porque não tinha uma legislação que obrigasse o intérprete em instituições, né, contratação de intérpretes. Com o passar do tempo, aqueles intérpretes que não tinham formação, faziam trabalhos, não tinham experiência, né, de interpretação, a formação a carga horária muito reduzida, não tinha assim, uma ideia formada, né, sistemática de como ia ser essa formação para esse profissional. Depois, com a legislação, né, aí sim, teve um boom de verdade de contratação, de formação, de intérpretes de Libras no Brasil. Atualmente, a gente já tem um número significativo de pessoas formadas na área. A gente tem lei que reconhece o profissional intérprete. Óbvio que a gente ainda tem muito a galgar aí pela frente, a gente ainda tem algumas barreiras mesmo de compreender quem é esse profissional. Não é muito diferente do cenário de intérpretes e tradutores de línguas orais. Né? A gente sabe que não é fácil encontrar uma formação reconhecida, fácil em vários estados pelo Brasil.
Sobre a formação, eu trouxe 3 principais legislação, né, que foram base, que garantiram essa formação. Que nessa legislação obriga-se, então, que esse intérprete tenha uma formação. Eu queria aproveitar esse momento e perguntar aqui se tem alguém que trabalha como tradutor e intérprete de línguas orais mesmo. Tem? Então, conversando com algumas pessoas que trabalham, né, como tradutor e intérprete de línguas orais, alguns falam de não querer ter legislação que obrigue a uma formação de tradutor e intérprete. Eu sei o motivo disso, né? Tem vários motivos para esse tipo de sentimento, mas no que diz respeito à língua de sinais, isso é uma necessidade nossa. E eu vou mostrar por quê. A maioria dos intérpretes e tradutores, né? E aí, quando a gente fala dos 2 profissionais de línguas orais e língua sinalizada, né? A gente tem algumas características que o contexto ele muda, né? O contexto de atuação muda. Quando a gente fala de tradutores e intérpretes de línguas orais, a maioria trabalha com tradução, não é? Mais tradução do que interpretação. Se há interpretação, é mais em conferências, né? Eventos grandes. Então, quando a gente pensa nas demandas, né, a gente tem, em primeiro lugar, dependendo do perfil de cada um deles, a gente tem um número aí de uma ordem aí de contextos, né, de contexto de atuação. A gente tem mais. Quando a gente fala de intérprete de língua de sinais, o que mais se trabalha, né, hoje, no contexto que se trabalha, é a educação. Isso nos mostra algo muito importante, que o intérprete que trabalha, né, ele influencia o aprendizado do aluno, né? Então, aquele intérprete de língua de sinais, ele está envolvido diretamente naquele aprendizado. Se aquele intérprete não tem uma formação, ou ele não é um profissional capacitado, há um prejuízo significativo para aquele aluno. Claro, a gente sabe, a gente entende que se o profissional ele é ruim, ele também há prejuízos, né, para aquele público. Mas quando a gente fala de mercado de trabalho, há um controle maior do que de línguas orais do que de língua de sinais. Eu mostrei no começo, não sei se vocês lembram uma imagem que eu mostrei no começo, de acontecimentos polêmicos que a gente teve, do funeral do Mandela. Então, isso, né, é um acontecimento específico demais. O trabalho em si, a atuação também em si se diferencia dependendo da demanda, né, como é que funciona a demanda de intérprete de línguas orais e de língua de sinais. Porque a nossa demanda, ela mais acontece em políticas públicas, né? Que obriga que aquele profissional esteja presente onde há um aluno. Ou então, quando a gente tem, no caso que eu falei no começo, de propagandas eleitorais, que a gente tem que ter janela de livros, então há uma obrigatoriedade de ter aquele profissional. Então a gente percebe que sempre há uma relação do profissional intérprete de línguas de sinais com políticas públicas. Intérprete de línguas orais não existe, a gente não tem essa influência, né? Se tem, é muito pouca. Por isso que a atuação tem a ver com o mercado de trabalho em si, né? Quando tem algum evento internacional, ou uma relação mesmo, né, internacional. Então, tem a ver com o capitalismo em si, né? Intérprete de línguas orais vai atuar nessa relação entre países, compra e venda, em negócios, contratos de empresas, enfim, né? Então, o trabalho de interpretação de línguas orais
acontece mais assim. E quando a gente pensa em língua de sinais, é mais mesmo envolvendo políticas públicas. Então, nesse caso, a gente precisa mesmo de um controle maior de legislação, de regras para isso. E a gente para mostrar as demandas de interpretação de línguas de sinais, acontece mais quando a gente pensa na direção Libras para o português, de interpretação, acontece mais no âmbito acadêmico, em conferência e comunitário, que é saúde e jurídico. Isso porque tanto a saúde e o jurídico tem a ver com políticas públicas também, né? Então a gente percebe a obrigatoriedade por isso. Se a gente for pensar na interpretação do português para a Libras, aí a gente tem um campo maior de atuação. Percebam aí nesse gráfico, né? Ele acontece mais dentro de escola, né, na educação, né, escola e universidades, na saúde, no campo jurídico, conferência, audiovisual, né, que envolve janela de Libras, artes, enfim. Então, a atuação acontece mais na direção do português para Libras. Na tradução, como é que acontece, então? Quando a gente pensa na tradução da Libras para o português, a demanda maior é mesmo acadêmica. Hoje a gente está começando a surgir a necessidade, né, de legendas, que aí quando tem um vídeo, né, que é em língua de sinais, e aí põe-se a legenda em português e documentos em gerais. E a gente pensar agora na tradução do português para Libras, a demanda de tradução ela acontece mais também no âmbito acadêmico. A gente tem literatura, nas janelas de Libras, né, no audiovisual, política, propaganda, edital, que é a legislação, e em provas. Um exemplo disso é o próprio Enem. Né? No ano passado, a gente teve uma mudança na proposta do Enem, que aí teve a prova em língua de sinais para candidatos surdos. Então, os candidatos surdos se identificavam como surdos e assim ele podia fazer a prova do Enem em Libras. Então, essa atuação, esse mercado de trabalho está crescendo, porque a gente está surgindo novas possibilidades de atuação. A formação mesmo de intérpretes de línguas de sinais e orais, a formação é parecida, né? Se a gente pensar, a gente pode até pensar no que é real, no que é o ideal e no que é o real. Porque a gente sabe que a necessidade vem em primeiro lugar, né? Então, o mercado de trabalho está precisando, né? As vagas estão surgindo, a formação ainda não está plena, não está terminada, mas precisa daquele profissional. Então, é emergente que haja aquele profissional presente, mas eu acredito que em breve essa situação vai mudar, porque as pessoas também começam a entender o que tem consciência do que é essa necessidade, né? O profissional tem consciência do que é o seu trabalho, do que ele precisa ter para poder fazer aquele trabalho. E a gente tem desafios que têm relação direta com a formação, com o trabalho e com políticas. Então, os três, eles têm uma relação que a gente não pode esquecer de dois e só se preocupar com um. Então, eu preciso de uma formação, mas eu preciso de um trabalho também. Se eu não sei, por exemplo, eu não sei legendar. Mas agora eu vejo que a necessidade está aumentando e estão me procurando para fazer esse tipo de trabalho também. E aí o que eu faço? Eu passo minha tradução para um legendador fazer,
eu vou dividir a remuneração com ele, então eu posso aprender a fazer isso. Então a necessidade vai me fazer ir atrás de ampliar a minha formação. Eu preciso também respeitar a política vigente ali, né? Então, para eu conseguir ser um bom profissional, eu preciso de formação, do trabalho em si e de políticas para isso. Então, resumindo, é isso, né? Claro que eu queria falar um pouquinho mais, eu sou assim, esse é meu jeito, eu acabo me alongando um pouquinho, mas quem quiser ter um contato direto, fazer perguntas ou precisar de informação, aqui esse é meu contato. Eu sou atualmente presidente da Associação de Intérpretes aqui do Ceará, a PILCE, e também sou da diretoria da FEBRAPILS, que é a Federação Brasileira de Intérpretes de Língua de Sinais. E tudo que a gente... E eu gosto muito disso, né? Tudo que envolve o coletivo, pensar no coletivo, para o coletivo, eu gosto muito de participar. E aí, se alguém tiver algum interesse, alguma pergunta, podem me procurar, que eu estou à disposição, e agradeço. Então, eu acho que eu vou ter que falar e você vai interpretar para você. Sei lá. Eu também sou intérprete de conferência. Eu trabalho com inglês e francês e português. Tem alguns eventos que eu vou só por causa de uma pessoa, certo? No caso, por exemplo, eu já interpretei para um único francês que queria assistir aquela reunião ou aquele evento. Mas, normalmente, eu interpreto um palestrante para muitas pessoas, para todo o público. E eu queria saber, no seu caso, você interpreta normalmente para quantas pessoas? Só para uma ou para várias? Essa é a pergunta que eu quero saber. Então, vocês vão escutar minha voz agora. É muito diversificado também, Juliano. Eu posso dizer, eu trabalho já como intérprete há uns 15 anos. Comecei cedo, meus pais eram surdos, né, como você disse, e isso foi um modo de eu entrar na profissão. Eu tinha outras pessoas da minha família que eram intérpretes, e eu me lembro que nesse começo era muito mais comum eu interpretar também para uma pessoa ou só para duas pessoas, né, tipo um evento, um contexto de conferência. Principalmente eventos voltados para políticas públicas, eventos de assistência social, educação era o principal tema, saúde, justiça, direitos humanos, e aí tinha um participante ou dois surdos, e aí eles solicitavam intérpretes, eu interpretava só para eles. Mas nos últimos 10 anos, 15 anos, não, os últimos 10 anos, a Libras, ela tem um outro papel, né? Muitos surdos estão à frente, eles são convidados a falar no evento, eles não são mais só espectadores, eles participam do evento, e os eventos na nossa área mesmo, eles têm crescido, a quantidade, né? Por exemplo, agora no início de outubro tem um congresso brasileiro de pesquisas na Libras, tanto para linguística e tradução e interpretação, que nesse congresso, em média, dá 800 a 900 pessoas. E nesse congresso eu já tive a oportunidade 2 vezes de interpretar na equipe de trabalho, lá em Florianópolis. Então, eu também já tive essa experiência do contrário, de interpretar para um público enorme. Então, acontece muito isso, assim, a gente tem um público muito diversificado hoje. E quando a gente fala com tradução de vídeos, ele é muito maior porque vai para YouTube, vai para a internet, você nem sabe qual é o seu público, né? E a variação linguística pesa muito nesse momento. E a gente tem, assim, a gente está numa fase de transição muito boa, de expansão mesmo da área. Então tem muita oportunidade, muitas experiências novas que eu nunca tinha pensado em fazer, como eu falei da legendagem, que hoje é uma realidade, né, para a profissão. Oi, meu nome é Karina, eu estudei Libras durante 1 ano e aí eu entrei em contato com a comunidade surda de lá também, eu sou de São Paulo. E a minha professora, ela era surda oralizada e ela sempre contava pra gente as dificuldades que ela teve como uma criança surda que cresceu numa família oralizada e tendo como a língua oral imposta para ela. Então eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais pessoal.
para que você falasse um pouco como foi essa experiência de você ser um ouvinte crescendo com pais surdos e como que foi a sua aquisição do português, nesse sentido. Gerou sempre muitas curiosidades sobre a minha vida pessoal. Já estou acostumada a falar um pouco sobre ela. A minha geração, eu tenho 33 anos, a minha geração e minha família também, eu não posso dizer também que ela vai ser modelo para todo tipo de criança, ouvinte, filha de pais surdos. Mas o meu contexto foi o seguinte: meus pais são sinalizantes, eles não são oralizados. Nenhum dos dois teve essa obrigação de aprender a oralizar, de ser exigido isso, de ser a língua de sinais sem ser proibida, que foi muito comum, né, algumas décadas atrás. Eu tenho também colegas que passaram por essa experiência, mas como meus pais não tiveram, então a língua de sinais ela foi muito natural na minha casa, né? Eu sou a filha mais velha deles, então gerou assim, uma expectativa dos meus avós como seria a minha criação, né? Porque não tinha um outro... Meu pai tem outro irmão surdo, mas é mais novo do que ele, então ele foi o primeiro a ter um filho, né? Uma filha ouvinte. E minha mãe também tem outras irmãs surdas, mas eu fui a primeira neta que vinha nesse contexto, né? Que os dois pais eram surdos. Então era muita expectativa dos meus avós, uma preocupação, né? Minha mãe dizia que, por exemplo, a minha avó materna queria que a minha mãe fosse morar com ela, né? Meus pais fossem morar com eles para garantir que eu fosse aprender a língua portuguesa. E minha mãe, sem nenhuma formação nenhuma, ela não. Minha filha, eu vou poder, ela vai, claro, vai ter contato com a avó, com os tios, com qualquer, né, criança, mas não precisa disso, né? Foi uma coisa intuitiva dela e que realmente funcionou. Porque a gente não consegue perceber, às vezes, enquanto falante de uma língua oral, o peso que ela tem na nossa sociedade é muito forte. É a televisão, é o vizinho, é na padaria, é no supermercado. Seria muito difícil que eu não tivesse acesso à língua portuguesa, porque tudo que saía da minha casa era em língua portuguesa, né? E eu era sensível também a essa língua que as pessoas interagiam. E não teve esse atraso ou impedimento para desenvolvê-la, né? Como aprendi a Libras também, desenvolvi a Libras. Foi tudo ao mesmo tempo. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu tenho só mais uma, rápido. Então, eu tenho só mais uma pergunta. Eu trabalho há 10 anos já como tradutor de textos escritos, né? Só que há 2 anos eu também sou intérprete. E nessa profissão de intérprete, eu uso a voz, claro. E como tradutor, assim, eu me sentia muito confortável em trabalhar em casa, tinha tempo para entregar o texto, mas como intérprete eu tenho que ter, digamos, cuidado com a minha voz. Será que eu vou ficar rouco? Será que eu vou ficar doente? Eu não vou conseguir falar? E vocês, além da voz, também usam o corpo, então eu quero saber a preocupação que vocês têm de não machucar a mão, talvez, ou não cair, alguma coisa nesse sentido. Com certeza, com certeza. A gente tem que ter muito cuidado, e até porque uma diferença interessante de ser destacada é que os intérpretes de língua de sinais, a maioria tem contratos de trabalhos contínuos, né? Eles não são contratados para um evento determinado ou para uma situação. Então, eles trabalham todo dia com interpretação. Então, existe uma carga, né, cognitiva e física grande. Então, acontece de muitos intérpretes com tantos anos de profissão, se ele não se cuida, ele vai apresentar doenças, né, associadas ao trabalho, LER, DORT, né, elas... E a gente tem que se cuidar mesmo, né? Assim, por exemplo, de alguns anos para cá, eu disse, olha, eu não interpreto mais sozinha, eu tenho que interpretar com um colega, dividindo o trabalho, quantidade de horas. Eu tenho colegas que trabalham 3 turnos. Eu não sei como é que eles vivem 3 turnos. Porque a gente trabalha na educação, né? A principal demanda é a educação. A educação não paga com uma conferência muito distante. Então, para ter uma remuneração razoável, a pessoa aceita trabalhar em vários lugares. Mas só que ela tem uma vida útil profissional menor, né? Assim, durante o tempo ela vai ter que escolher trabalhar menos ou dividir com uma outra profissão, com o ensino, para se manter, né, durante muitos anos, porque realmente é um desgaste físico grande. Então,
Acho que é isso, né, pessoal? Então, tem desde os 11 minutos. Ela foi 10 minutos uma vez. Foi muito